Boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite da Juliana, da Célia, da Comissão de Psicologia Hospitalar, que apesar de eu estar afastada lembra de mim. O tema, assim, da questão dos processos decisórios, acho que a fala da Renata foi extremamente importante, porque ela apresenta a questão da doença crônica pediátrica, que na verdade não se diferencia muito de outras doenças crônicas, independente da idade que tem o paciente. Apesar que quando se trabalha com a questão dos processos bioéticos, não necessariamente a gente vai estar trabalhando com doenças crônicas, né? Hoje, imagina que hoje pela manhã, com a presença do Mário, né? E vocês viram que a questão da bioética é muito mais ampla e extrapola, inclusive, os muros do hospital. Eu vou falar para vocês, a partir das minhas experiências nas unidades de transplante, doador vivo, inclusive, e a minha participação no Conselho de Ética e de Pesquisas do Hospital de Clínica. Então, quando eu fui preparar para vocês isso, né, eu sempre começo dizendo assim, que hoje você pensa em bioética, né, parece que a gente esquece que cada profissional tem um código de ética, né? O nosso da psicologia, por exemplo, prevê que você tenha esse cuidado com a vulnerabilidade, cuidado com o menor, que você tenha um cuidado com o respeito da pessoa humana. E aí também no código de ética da medicina, é interessante, né, que dentro que é uma fórmula de Genebra de 83, né, não permitirei que considerações de religião, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Então, aqui dentro mesmo, a bioética já de 1970, né, em 83, eles mantêm essa fórmula do juramento médico, onde o médico se coloca nessa questão do dever. E isso é muito forte para a gente pensar, não contra a medicina, mas tomar isso como uma missão da medicina, na questão de salvar as vidas. Então, eu penso que quando você pensa na bioética, né, ou pensa num tratamento, como vocês viram a Renata falar, você não está só pensando no tratamento médico em si, você tem toda uma conjuntura de fatores, desde familiares, sociais, econômicos e políticos. E pensando que no desenvolvimento da ciência, né, costuma-se dizer que o desenvolvimento da ciência, o limite dela é a imaginação do homem. Ou seja, hoje a gente está frente a algumas situações que a gente não imaginava há 10 anos atrás. Então, para você ver como, de fato, se desenvolve. A ciência, ela descobre. Uma vez que a sociedade descobre que a ciência tem uma resposta, ela começa a demandar. Então, se você tem um tratamento para mim, eu quero. E as leis, né, vão atrás para regulamentar essa demanda. Quer dizer, tomamos, por exemplo, na questão do transplante de órgãos. Uma vez que a ciência descobre que eu posso pegar a peça de um outro humano e colocar nesse, eu quero isso porque isso vai aumentar a minha sobrevida. Mas de que jeito? Proibindo a questão da comercialização, criando a lei dos transplantes. Então, a máxima da economia, né? A oferta cria a demanda. Então, nós estamos num contexto onde a ciência oferece, a sociedade demanda e as leis regularizam. Então, só para a gente pensar assim, rapidamente, porque eu sei que ela está com esse papelzinho aqui, né? Então, a ciência oferece prolongar a vida. Nos transplantes e todos esses tratamentos que vocês tiveram, por exemplo, a oportunidade de ver que a Renata falou de ventilações e outras tecnologias que ajudam na manutenção da doença. Sanar deficiências. Hoje nós temos próteses, fertilizações in vitro, onde a pessoa pode estar escolhendo o tratamento que ela quer. E a questão de redefinir a anatomia, que é as transexualismos, cirurgias estéticas, etc.
E a sociedade demanda. O que a sociedade demanda? Em primeiro lugar, o ser humano demanda a imortalidade. Né? Contemporaneamente, nós estamos vivendo uma sociedade onde a morte não é considerada. Tanto que, ao mesmo tempo, as pessoas ficam pensando se devem levar, por exemplo, uma criança num velório. E a ciência e esse dever médico, ela trabalha também nesse sentido, de negar a questão da morte. A questão da perfeição, né, com toda essa questão de não morte, não limitação, o nosso corpo também não é o limite. Né? Então, hoje, o nosso corpo pode ser o design do momento. Você pode tirar aqui, colocar lá, aumentar lá, pular. Isso tudo está tecnologicamente disponível e também é uma questão ética. Como, por exemplo, a questão de ter filhos. Eu quero primeiro me formar e depois ter uma carreira. Aos 40 anos eu quero ter filhos. Então, para isso, eu congelo meus óvulos e também posso ter filhos sem homem. Eu só preciso do espermatozoide. Veja como muda todo um contexto do sujeito na sociedade. E os direitos da anatomia. Por exemplo, até teve essa semana uma reportagem sobre a questão do transexualismo. Mudar de sexo não quer dizer, você pode mudar o gênero, mas o sexo, você vai continuar, o biológico teu vai continuar. É uma sociedade criando uma enganação, porque você pode até se sentir melhor com o outro sexo, mas você jamais vai poder dizer que você nasceu mulher ou que você nasceu homem. Você teve algo que te favoreceu escolher o gênero que você tem. E as leis regularizam, né? Então, as leis regularizam os conceitos teóricos, né? Eu sempre costumo, quando eu falo de transplante, que me surpreendem muito, né? E para algumas pessoas é muita surpresa também a questão da definição do conceito de morte. E uma das perguntas que eu sempre me faço assim, quantas mortes a gente tem? Uma vez que se define o conceito de morte não só como uma parada dos batimentos cardíacos, mas também como a morte cerebral, mas quantas vezes uma pessoa morre? Ela morre quando ela está em morte cerebral e morre depois quando para o coração. Para dar conta disso tudo, né, tem a questão da interdisciplinariedade, quer dizer, esse dever e esse poder do médico já não é mais tão solitário. Ao mesmo tempo que ele se especializa, ele também demanda de que outros profissionais façam parte. Então, nós temos aqui no Brasil a questão do SUS, né, que diz da integralidade, e a questão da bioética, que exige a questão da indisciplinariedade. E a bioética veio, né, dentro desse contexto todo, para o respeito da autonomia, para a não maleficência, para a beneficência e pela justiça. Ou seja, ao mesmo tempo que o homem progride em suas invenções, eles também têm que ter lei que proteja os homens de si mesmo e dos outros. Então, no processo decisório, né, que hoje está se tomando, é aumento da autonomia e participação do sujeito e diminuição do paternalismo médico. Né? E com toda essa questão virtual, toda essa questão de informação, a gente já pode dizer que os pacientes não são mais o mesmo. Né? Ninguém mais vai em médico, ninguém mais recebe um diagnóstico sem que vá pesquisar primeiro do que se trata ou que toma um remédio, apesar dos médicos dizerem não leem bula, eles leem bula. Então, diminui o paternalismo médico e aumenta a participação. Por que do paternalismo médico? Né? Então, primeiro se coloca pela questão da beneficência, né? Tomando as decisões para seus pacientes e visando o que é o melhor para eles. E eu acredito mesmo, apesar de a gente saber que a bioética ela nasceu a partir das atrocidades que foram feitas pelos médicos com os seres humanos, tem muitos médicos que tomam essa prerrogativa de meu dever com o paciente como uma máxima e eu sei o que é melhor para eles. A sociedade também legitima esse saber. Quer dizer, ao mesmo tempo que o médico detém esse saber, nós também colocamos ele nesse poder de saber o que é o melhor. E aqui
que eu acredito que na nossa sociedade latina, né, diferente, que agora já tem mudado, mas mudado ainda não muito, diferente da americana, há a tendência dos médicos protegerem os pacientes. Para que eu vou falar onde é que ele tem 6 meses de vida, se ele pode viver melhor sem isso, né? Nessa questão do pensamento positivo? Então, os médicos têm essa tendência também de proteger os pacientes, colocando, às vezes, uma decisão, que eles tomando uma decisão, não compartilhando essa decisão, até porque não deixe essa família, por exemplo, culpada. Talvez se fala depois, assim, na decisão de se vai ou não se desligar o respirador. Se o médico decide, eu não vou estar jogando isso como uma responsabilidade para a família. Por exemplo, na questão dos intervivos, quando a família se organiza para que alguém da família seja o doador, e nessa entrevista de avaliação, esse irmão vem e diz: doutora, eu não quero doar, eu só estou aqui porque minha mãe exigiu. Ele ou ela fez tudo para ter essa doença e agora eu que vou ter que passar por essa cirurgia. Numa reunião clínica de discussão, o que seria melhor? A gente chegar a chamar essa família e dizer: ó, o fulano não quer doar por causa dessa questão de problemas familiares, ou dizer que a equipe decide que ele não é um bom doador? Então, o paternalismo é o caráter assimétrico da relação do paciente, fragilidade do paciente e força do médico. E pensando, né, que isso é o primo, na concepção do primo non ser, que o médico leva consigo. Né? Em primeiro lugar, não fazer mal. E a questão da autonomia, eu tomei esses dados aqui do Conselho Nacional de Saúde, de pesquisa, onde ele fala que a autonomia é respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes. Então, lá na portaria 466, que é do Código de Ética de Pesquisa, ele diz que a pessoa tem que ter liberdade de pensamento, livre de coação interna e externa, não pode ser apenas uma alternativa, liberdade para optar, de fazer escolhas e tomar decisões, e liberdade de agir. E aqui, quanto maior a simetria da relação médico-paciente, mais presente será a autonomia. Quer dizer, essa balança tem que se mexer. Agora, também tem um outro problema quando se fica nessa similaridade, né? Então, o respeito à pessoa também aqui é o nosso código de pesquisa, né? que diz considerar a dignidade, respeitar a autonomia e defender a vulnerabilidade. Quando você pensa numa pesquisa, e aí eu penso também na questão do TSLE, que a gente vai já usar, que é um dos mecanismos para oferecer ao paciente o direito de tomar uma decisão, né? O paciente precisa expressar suas preferências no tratamento, se ele teve todas as informações em linguagem adequada para que possa decidir livremente, como foi informado sobre os procedimentos que irá enfrentar, se eu estiver no lugar dele eu teria condições de decidir livremente. E diante do problema que o paciente está vivendo, da doença física, doença mental, vulnerabilidade, ele tem como decidir com autonomia que se amplie sua proteção, incluindo novos mecanismos de informação de um familiar, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante quando você pensa na questão da vulnerabilidade que a gente vai ver. Então, nós temos as leis que diz, bom, então nenhum outro procedimento pode ser feito sem o TSLE, termo de consentimento livre e esclarecido, que o paciente tenha todas as informações e tenha a liberdade de tomar essas decisões. Esse é a lei. Agora, se a gente pensar emocionalmente, psiquicamente, uma pessoa que está com um problema de saúde grave, como a doutora Renata pensou, né, vamos começar a guardar a questão da autonomia para a gente pensar nisso. Eu achei um artigo, que depois eu passo para vocês, que a Elba Zaboni, de 2013, que está na revista Biomédica, ela coloca
dois métodos de tomada de decisão. Então, ela coloca o método casuístico quando ela diz que é o método das 4 caixas, que foi da 4 caixas, que foi do João Citúlio de 1988. Ela diz que ele se assemelha mais com uma decisão clínica, né? Nela você vai considerar as indicações médicas, qual é a indicação médica, prognóstico, objetivo de tratamento, possibilidade de sucesso, as preferências do paciente, se ele prefere isso, se ele foi informado, se ele é capaz, mentalmente, legalmente capaz, se ele tem alguma contraindicação com o tratamento, se ele reluta no tratamento, a qualidade de vida e os aspectos conjunturais, que é também que a Renata já exemplificou, com a questão de mudança de cidade, com a questão da familiares, com a questão econômica. E uma das coisas importantes que ela coloca e que vem é assim, por exemplo, a indicação médica ela vai prevalecer, por exemplo, na questão da preferência do paciente. A preferência do paciente vai prevalecer sobre a questão da qualidade de vida. E os aspectos conjunturais vão prevalecer, né, não vão prevalecer, serão os últimos. Né? Então, assim, primeiro se considera isso, depois se considera isso, depois se considera a qualidade de vida, depois os aspectos conjunturais, sempre numa reunião interdisciplinar, onde se tem feito um estudo de caso para colocar. Porque a pergunta sempre é, o que esse tratamento vai beneficiar essa pessoa? Ela coloca também nesse mesmo artigo a questão da tomada de decisão como a deliberação, que é do Diego Garcia, de 2001. E aí eu já vou passar, então ele coloca a questão da deliberação. O Diego Garcia, ele trabalha muito na questão da prudência, que são autores, os outros autores, quando falam da questão da tomada de decisão, eles falam na necessidade da prudência. Então, no último passo, que é a deliberação sobre as responsabilidades, ele faz algumas perguntas legais. Por exemplo, na legalidade. Essa decisão é legal? Quando você já discutiu todo sobre os fatos, sobre os valores, sobre os deveres. Essa decisão é legal? Publicidade. Estaria disposto a defender publicamente essa decisão? Temporalidade. Tomaria essa mesma decisão se eu tivesse mais tempo para decidir? Se eu tivesse um mês para decidir, pensando que em alguns casos agudos, por exemplo, você tem que decidir na hora. Nós, no transplante hepático, por exemplo, hepatite fulminante. É um problema a hepatite fulminante, tanto que as equipes decidiram que em hepatite fulminante você não aceita doador vivo. Por quê? Porque na hora de uma urgência, a família se mobiliza toda e sempre vai aparecer doador, mas sem o tempo necessário para que essa escolha seja elaborada. Então, seriam três perguntas que dariam a questão da prudência. Então, prudência se expressa na capacidade de valorar o que está envolvido no caso com vista às decisões razoáveis. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele seria o nosso meio, né, enquanto profissionais que faremos parte dessa equipe que esse paciente precisa decidir, é o meio que a gente tem. Então, é fundamental que o indivíduo seja capaz de exercer sua livre vontade. Que a questão da compreensão adequada, e aí nós temos um problema que pelo menos nós, da psicologia, temos que considerar, é assim, essa compreensão adequada é realmente adequada? A nossa população SUS realmente entende do que está acontecendo? A nossa população, que temos um grande índice de analfabetismo, eles têm condições de entender a que eles estão se submetendo e quais são as possíveis consequências depois? Nos Estados Unidos já tem trabalho que dizem, por exemplo, que a condição cognitiva dos americanos não acompanharia, por exemplo, um termo de consentimento. Imagine aqui no Brasil. E o risco?
risco, né, é a possibilidade de dano às dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, cultural, espiritual do ser humano em qualquer fase de tratamento dele decorrente. Então, o termo de consentimento ele tem que apresentar tudo isso para que o paciente possa decidir se vai ou não aceitar determinado procedimento ou aceitar determinado tratamento. E tem duas visões também em relação ao TSLE, que a gente também não pode ser tão ingênua, né? Primeira visão é que o TSLE ele é um documento que constitui prova de futura defesa para o médico. Então, ele é uma garantia para o médico que eu possa fazer esse procedimento, eu vou dar esse tratamento, e o paciente assinou sobre isso. E tem a outra garantia, né, que é a TSLE, que visa a questão da proteção e da autodeterminação do paciente. Mas a gente precisa também ter as orelhas bem em pé para saber, né, quando todo mundo diz de termo de consentimento, por qual dessas visões que estão se colocando? Se é simplesmente se resguardar. E aí eu queria colocar para vocês, na questão da vulnerabilidade, só um pouquinho. O ser humano é vulnerável e a enfermidade é a própria metáfora da vulnerabilidade. Quer dizer, todo mundo que trabalha em hospital sabe que na hora que uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença séria, não digo bem grave, ela está vulnerável. Então a pergunta que a gente podia fazer é assim: uma pessoa adulta com nível de escolaridade superior, com renda mensal elevada e com completa condição de discernimento mental, é mais autônoma que uma pessoa idosa, analfabeta ou de baixa renda? Não, se você considerar a questão da vulnerabilidade. Se essa pessoa estiver num grupo de portadores de uma doença incurável ou letal, a proposta é que ela seja tão vulnerável quanto alguém que não tenha conhecimento e discernimento nenhum. Então, quem tem que proteger essa pessoa? É justamente nós, da equipe de saúde. Se é aquilo, né, de uma hepatite fulminante, o médico chega e diz: teu familiar pode morrer daqui tantas horas, daqui 2 dias, se não fizer um transplante. Eu dou. Eles estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E por último, né, uma questão assim: se hoje a gente vive pensando naquela questão da sociedade demanda, a ciência inventa, a sociedade demanda e a lei regulariza, né? Se hoje a gente tem um comportamento extremamente consumista, né, que hoje a gente não pode pensar que as necessidades, que nos colocamos livres para adquirir o último modelo de iPhone, nós somos livres para adquirir o último automóvel. A pergunta que eu faço é assim: como avaliar a autonomia de uma decisão quando sabemos o peso da publicidade na subjetividade? Hoje a nossa subjetividade já é outra. Eu posso garantir para vocês que em 1990, quando eu comecei a atender nos transplantes, você atendia os doadores vivos, eles tinham um tipo de preocupação, ou mesmo os receptores, era outra fala. Agora, 10 anos, 20 anos depois, é como se você fosse tirar uma vesícula. Por que isso? Porque mudaram-se a subjetividade, porque foi feito publicidade. Eu já cheguei a ver, por exemplo, gente que bateu na porta lá do serviço de transplante hepático e dizia: olha, eu quero ser doadora de fígado, como é que eu posso fazer? Boa tarde, pessoal. Interessante ter essa parte desse fórum, né? Não é muito comum no CRP. Ou não CRP, mas nas discussões em psicologia. Não é verdade? Eu sou psicóloga e sei bem o quanto essa dimensão da vida humana tem sido negligenciada pela psicologia. Eu coloquei um título da minha fala provocativa mesmo, né? Que é Deus quis assim. Nós escutamos isso tantas vezes, né? Deus quis assim. Foi da vontade de Deus.
para a gente pensar então nos desafios da dimensão espiritual na prática dos cuidados em saúde. Eu gostaria de agradecer o convite do CRP para participar do fórum, que eu considero muito importante. O diálogo entre a psicologia e a bioética é de fato bem apropriado. Então, estão de parabéns por ter pensado nesse fórum. Minha tarefa aqui hoje é acrescentar nesta conversa as questões próprias da religiosidade, e eu coloco uma barra, espiritualidade. E eu estruturei a minha fala sob o título Deus quis assim, e sob esta perspectiva que eu quero refletir então sobre os desafios da dimensão espiritual na prática dos cuidados em saúde. Então, eu vou... aqui assim, né? A minha fala vai ter 3 pontos. A bioética e as noções de religiosidade e espiritualidade, ou a dimensão espiritual como fonte de produção de sentido, o conceito de coping religioso espiritual e resultados em saúde, e, por fim, eu gostaria de pensar, conversar com vocês, né, sobre algumas recomendações, né, a respeito de algumas recomendações sobre a integração da espiritualidade na prática do psicólogo hospitalar, porque, afinal de contas, o fórum é sobre psicologia hospitalar, né? Então, o primeiro ponto, a bioética e as noções de religiosidade e espiritualidade. Os avanços da ciência médica fizeram aparecer novas e difíceis escolhas morais. Vocês estavam mostrando agora, né, tão bem a dificuldade dessas escolhas, né, com as quais os indivíduos, suas famílias e os profissionais de saúde se defrontam. A bioética trabalha essencialmente com as escolhas de vida. Decisões envolvendo questões de bioética são feitas todos os dias, em diversas situações, relacionadas ao salvamento de vidas, ao transplante de órgãos, escolhas envolvendo o relacionamento entre pacientes e seus médicos, o tratamento de sujeitos em experimentos biomédicos, quem deve ou não receber tratamento quando há escassez de recursos vitais, as complexas questões que giram em torno do começo e do fim da vida e as pesquisas sobre conduta da medicina clínica e das ciências da vida. A bioética consiste em identificar as questões morais emergentes relacionadas com a saúde humana e os sistemas biológicos e analisá-los de acordo com os princípios estabelecidos pelos sistemas de valores de uma comunidade, né? Lembrando assim que esses princípios da bioética, você já mencionou, né, aqueles 4 princípios da bioética, que é o respeito à autonomia, justiça, benevolência, beneficência, etc. Né? Tais princípios nem sempre ditam um único curso moral de ação, mas fornecem um meio de avaliar e decidir entre as opções concorrentes. E aí eu penso que vale a pena fazer um parêntese para pensar então sobre o que é essa vida, já que a bioética fala sobre as escolhas bioéticas, ou seja, tem a ver com escolhas de vida, né? A ética da vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse conceito de vida. Agamben é um autor que eu acho bastante interessante. Ele é da filosofia, mas tem alguns autores da psicologia que o usam bastante, né? Ele mostra assim que os gregos eles tinham 2 termos para a palavra vida. Um era o termo zoé, ou zoe, não sei exatamente como é que pronuncia, né? O zoé, alguém sabe aqui como é que se pronuncia corretamente? Não, todo mundo tem dúvida? Eu falava zoe. Zoe, obrigada. Ela é da filosofia, né? Ela sabe bem. Então, zoe se refere ao simples fato de viver, comum a todos os seres, animais, humanos, deuses, é o fato da vida. E a outra palavra é bios, a forma ou a maneira de viver peculiar a um indivíduo ou grupo particular. Ou seja, está falando das formas de vida. Né? Enquanto um é um fato da vida, o outro é a vida qualificada. Formas de vida, variações da vida. Né? Para fazer escolhas éticas a respeito desse corpo que sofre, dessa vida que é ameaçada em sua forma atual, há que se colocar em ação um modo de escuta,
de percepção, de linguagem, que vê o ser humano não apenas como um corpo que vive, que é o fato da vida, né? O Zoe, não só no seu aspecto físico, ameaçado por uma doença ou por uma limitação, uma situação limite inesperada, mas em sua expressão bios, em sua forma única, porque não existem vidas iguais. E esse bios que sofre todas as suas variações, que constituem essa subjetividade única. Uma subjetividade que se compõe de vários aspectos, emocionais, familiares, sociais e espirituais, que se expressam nesse corpo. Quando me refiro ao aspecto espiritual, eu estou me referindo à forma como o ser humano se relaciona consigo, com o outro, com Deus, com o universo. E por isso que eu prefiro usar essas duas palavras em conjunto, né? Ali já está a definição de religiosidade, de espiritualidade. Eu prefiro usar essas duas palavras em conjunto, porque eu penso que assim a gente tem uma percepção um pouco mais ampla dessa questão da espiritualidade ou da religiosidade, né? Definindo então agora os termos, né? A religiosidade pode ser, não necessariamente é, mas ela pode ser um caminho para a espiritualidade. A religiosidade tem relação com a ideia de Deus, de sobrenatural, no Ocidente, né? No Oriente tem mais a ver com verdade última, iluminação. Também se relaciona a crença em espíritos, anjos, demônios. A religião tem a ver com crenças específicas a respeito da vida depois da morte. Acho que aqui todo mundo sabe com clareza o que seria ligado à religião ou à religiosidade, né? E tem a ver também com o caráter institucionalizado, né, do sagrado, né? Ela pode também ser exercida num âmbito privado, mas também comunitário. E mesmo aquelas pessoas que fazem suas práticas religiosas no âmbito privado, não necessariamente elas estão ligadas a uma religião institucional, né? Então, há vários caminhos ou possibilidades de expressão da espiritualidade. A religiosidade é um deles. A espiritualidade, ela não está restrita a e nem é dependente de nenhuma forma de religiosidade. Pode-se viver a espiritualidade sem nenhuma referência a qualquer religião, ou ser superior, ou transcendência. A espiritualidade é considerada pessoal. Os indivíduos a definem por si mesmos. Está livre de regras, regulamentos, responsabilidade. Ela não está associada à religião. E a pessoa pode ser espiritual ou espiritualizada, mas não religiosa, como mostra o próprio censo nosso último de 2010. A espiritualidade diz respeito, sobretudo, à autotranscendência. O ser humano se autotranscende quando dá sentido às coisas. E ele busca o sentido para aguentar as coisas. Isso é espiritualidade. A essência da espiritualidade é a construção de sentido. Alguns dizem buscar ou encontrar sentido. Na verdade, não existe sentido algum a ser encontrado, pois o sentido das coisas não está na coisa em si. Somos nós quem construímos o sentido das coisas. Uma doença pode ter várias explicações: genética, neuronal, disfuncional, hormonal ou por uma epidemia. A despeito da explicação racionalizada, cientificamente embasada, emerge a pergunta: mas por que comigo? Por que eu? Por que comigo agora? Né? É interessante que nunca é uma pergunta assim: por que não eu? Por que não comigo? Mas por que eu, né? E essa ou estas são perguntas de caráter espiritual. Você não tem uma resposta. Né? E o paciente vai ensaiar algumas respostas a essas perguntas, né? Você não tem uma resposta para isso como psicóloga, né? Ou como psicólogo, e é uma pergunta que, sabe-se lá se tem uma resposta. Né? Os estudos mostram que quando uma pessoa enfrenta dificuldades de saúde e tem
e tem de se deparar com questões de sua própria finitude, comumente ela se volta para a religião ou para a espiritualidade na tentativa exatamente de responder a essas questões, né? Por que isso está acontecendo comigo? E por que isso está acontecendo comigo agora? Então as pessoas se voltam para a religião, sobretudo porque uma das principais características da religião é ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento, com a dor, com o fim da vida. A maioria das pessoas usa métodos de coping religioso em tempos quando a saúde está comprometida, a fim de suportar e superar o estresse advindo de tal situação. Pode-se orar pela cura, por força emocional, ou mesmo a própria comunidade de fé se constitui como fonte de conforto e apoio. E, acima de tudo, por respostas às perguntas pelo sentido do sofrimento. As perguntas pelo sentido daquele sofrimento não têm uma resposta única, absoluta, razoável, certa, suficiente, remetem ao mistério, e por isso são perguntas de caráter espiritual. Né? E essa pergunta demanda do psicólogo hospitalar algum atendimento, ou seja, atender às necessidades espirituais do paciente. Né? Só que daí, nesse momento, o que acontece com o psicólogo hospitalar? Né? Nós, como psicólogos, eu não sei aqui quantos tiveram no seu curso de psicologia alguma disciplina sobre religiosidade, ou espiritualidade, ou psicologia da religião. Alguém teve? Tratou no seu curso? 2 pessoas? 2 pessoas apenas? 3? Parabéns pelo curso de vocês. Eu nunca tive. Né? E olha que, enquanto nós estamos, né, apenas 3 pessoas levantaram sua mão. Né? E aí o que acontece? Essa dificuldade, nós temos uma dificuldade, eu diria, crônica, de escutar essas questões relacionadas à espiritualidade do paciente. Né? E porque a gente não teve o preparo, às vezes a gente sequer escuta, não consegue escutar, não tem capacidade de escuta para isso. Né? Os estudos têm mostrado, entretanto, que se as necessidades espirituais do paciente forem atendidas, ele terá menos tempo de hospitalização, mais adesão ao tratamento, mais esperança e, consequentemente, menos depressão e aumento da imunidade, menos possibilidade de retorno ao hospital. A espiritualidade... A espiritualidade é uma fonte de recurso ímpar, sem precedente, sem preço, literalmente sem preço, né? Que o paciente usa e que o psicólogo hospitalar poderá legitimar ou não. Sua atitude poderá favorecer um coping, ou um processo de coping religioso espiritual positivo, com melhores resultados em saúde. Então agora a gente vai passar para o segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês, que é sobre o conceito de coping religioso espiritual. Eu não sei o quanto esse tema é familiar aqui para vocês, né? Mas a palavra coping não tem sido traduzida para o português, porque coping significa enfrentamento. Então, enfrentamento religioso espiritual ficaria meio estranho para o português. Então, especialmente no âmbito acadêmico, tem se optado por manter essa palavra no seu original, coping. Né? Para quem estuda o coping, os teóricos do coping são a definição então de Lazarus e Folkman. Eles dizem assim: coping refere-se aos esforços comportamentais e cognitivos para dominar, reduzir ou tolerar as demandas internas e ou externas que são criadas por operações estressantes. E com base então na teoria do coping desses autores, o Pargament ele criou o conceito de coping religioso espiritual. Isso. Não sei quantos aqui conhecem o Koenig, mas ele é um dos maiores pesquisadores nessa área de espiritualidade e saúde. Ele esteve aqui no Brasil há 2 anos atrás e o Koenig ele tem muitas pesquisas sobre o tema. E ele diz que lá no hospital dele eles fizeram uma pesquisa simples e viram assim que 40% dos pacientes apontaram as crenças religiosas como um fator que mais os ajudavam
a lidar com a doença, a lidar com o sofrimento trazido pela doença, né? E apenas 1 entre 10 pacientes afirmou que a religião não era importante para eles. O coping religioso espiritual, ele pode ser positivo, como também pode ser negativo, né? O coping religioso espiritual positivo, ele tem um impacto bastante interessante nos resultados em saúde, porque ele dá sentido, significado e identidade, ele dá senso de controle, dá conforto, promove conectividade e proximidade e promove transformação. E eu não vou citar aqui porque não vai dar tempo, mas existem muitos trabalhos que mostram os resultados bastante positivos pelo uso do coping na situação de doença crônica. O coping religioso ajuda o paciente a lidar melhor com o estresse. Na doença mental, a religião proveu esperança, propósito e sentido de vida, sendo que o uso de métodos de coping religioso espiritual reduziu sintomas psicóticos, aumentou a integração social e reduziu o risco de suicídio, entre outros efeitos. Isso só para mencionar, então, algumas das pesquisas. O coping religioso espiritual, ele é do tipo assim, por exemplo, para vocês compreenderem melhor, quando a pessoa sente que ela está em parceria com Deus, então ela tem um estilo colaborativo de coping. Então ela pensa, eu vou aderir bem ao tratamento, porque Deus vai abençoar esse remédio, então eu vou fazer tudo que o médico mandar, porque Deus pode me curar ou fazer com que eu fique melhor através da minha adesão ao tratamento médico. Então ele entra em parceria com Deus. Esse é um exemplo de coping positivo. Mas nem sempre a gente vê só o lado bonito e tudo certinho das questões espirituais ou religiosas. Também tem o lado negativo. E um aspecto negativo é o que o Parliament chama então de coping espiritual negativo, e ele traz alguns exemplos de conflitos espirituais. Quando a pessoa apresenta alguns conflitos espirituais, ela faz um coping negativo. Esses conflitos espirituais podem ser intrapsíquicos ou interpessoais ou divino, de caráter que ele chama de divino, ele dá essa categorização. E como exemplo, eu poderia dizer, quando a pessoa pensa assim, Deus me abandonou, Deus está me castigando, isso está acontecendo porque eu fiz alguma coisa errada no passado. Então, esse tipo de situação leva a pessoa, de pensamento, leva a pessoa a fazer um coping negativo com resultados negativos também em saúde. Agora, então, já estou terminando aqui meu tempo, mas eu gostaria, então, de passar para as recomendações para o psicólogo hospitalar, quando a gente pensa, então, nas questões da espiritualidade e as escolhas éticas que a gente faz, né? Uma primeira recomendação seria que o risco, a gente observar, o risco da resiliência se expressar em negligência ou transformar-se em indiferença. A psicologia hospitalar está envolvida diretamente com o sofrimento em situações limite. Ninguém está em um hospital por escolha própria, por ser um local aprazível. Ninguém quer ir para o hospital. E, além do mais, nessa sociedade que a gente vive, é feio sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas, às vezes, acontece, ou mesmo que as pessoas tenham um hábito saudável, elas podem ser acometidas por doenças, ou então uma situação de limite, um acidente, e ela vai parar no hospital, um local de sofrimento. O psicólogo hospitalar se vê confrontado com a finitude. Outra coisa que a Claire também falou, né, que ninguém quer se confrontar com a finitude, com a morte. E lá, todos os dias, o psicólogo hospitalar ele está se confrontando com a morte. E é preciso que ele seja resiliente.
mas que essa resiliência, então, se transforme em indiferença. Então, para mim, esse é um grande desafio para quem faz a psicologia hospitalar. A segunda recomendação é que não existe pré-condição para atender as necessidades espirituais do paciente. Atender as necessidades espirituais do paciente não é o mesmo que atender as necessidades religiosas. Mais que isso, não é condição que você tenha as mesmas crenças do paciente, não é impor as suas crenças ou descrenças sobre o paciente, e, na verdade, você nem mesmo precisa ter qualquer crença para atender as necessidades espirituais do paciente, porque não é a sua crença que está em jogo ali, mas é a necessidade do paciente. Uma terceira recomendação é, por mais crente que você seja, não se prescreve religião. Não só por mais crente que você seja, ou por mais crente que o paciente seja ou não seja, não se prescreve religião. E o Sloan, ele faz uma crítica bem pesada sobre os estudos em espiritualidade e saúde, e ele traz essas questões bem interessantes. Para ele tem que ser separado mesmo. Mas aí ciência e medicina devem ser... são dimensões, áreas separadas, na opinião dele. Mas ele faz uma crítica interessante, que é justamente essa. Já que então tem tantos resultados positivos, então vai se prescrever religião? E a resposta é não. De jeito nenhum, jamais. Não se prescreve religião. E a quarta recomendação seria assim, testar, escutar o que quer o paciente. Na verdade, os pacientes querem ser reconhecidos como pessoas inteiras, em seu contexto social, não apenas no seu físico, ou como um diagnóstico diabético, HIV e coisas dessa natureza que às vezes a gente escuta. Em torno de 30% a 50% dos pacientes, eles possuem crenças espirituais e religiosas, e elas se tornam ainda mais importantes em situações de estresse. Os pacientes não separam corpo e mente, ou corpo e espírito. Eles querem ser vistos como um ser integral, um ser inteiro. E para concluir, eu gostaria de trazer uns dados bem rápidos de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás, que é sobre as crenças, o comportamento e a atitude dos profissionais da saúde em contexto hospitalar. E os dados levantados foram os seguintes: 80% dos respondentes, dos profissionais da saúde, concordam que pessoas com problemas de saúde se voltam mais facilmente para questões religiosas. 76% dos profissionais concordam que a religiosidade coopera na promoção da saúde humana. 68% dos profissionais acreditam que é importante reconhecer as necessidades espirituais dos pacientes. Entretanto, ao serem perguntados se abordam questões espirituais junto aos pacientes, apenas 18% dos profissionais reportaram fazê-lo com frequência. 20,2% algumas vezes, 21,2% poucas vezes ou quase nunca. 19,2% dos profissionais responderam que nunca o fazem. Então, dar suporte ao estilo de vida espiritual e à prática do coping religioso espiritual traz benefício à saúde no processo de enfrentamento da doença e não requer que o profissional seja religioso ou espiritual. Ajudar o paciente a encontrar sentido no sofrimento pode ser uma importante fonte de força e esperança. E está aqui um desafio, é uma escolha. E tem um verso bíblico que diz assim, escolhe, pois, a vida. Eu acho bonito esse verso, então eu queria deixar isso com vocês. E tem uma cena bem curtinha que eu gostaria de mostrar para vocês, do House, Dr. House. Vocês conhecem bem essa série, E para mim esse é um dos episódios mais interessantes, que o House ele vai atender, ele está numa situação em que cai um edifício e uma mulher, ela quase que fica soterrada, e ele vai atender, ele descobre que ela está lá e ele vai atendê-la. Você pode colocar, por favor? E ela está com uma laje sobre as pernas, ou pelo menos sobre uma perna dela. E vocês se lembram que o House ele tem problema na perna.
E uma das alternativas seria amputar a perna. E ele está, então, diante de um dilema ético, bioético. E aí? Olha aquela pergunta. Would you pray with me? Você rezaria comigo, oraria comigo? Porque ela ilustra bem alguns dilemas éticos que a gente se vê no dia a dia e como psicólogos hospitalares, como médicos ou como psicólogos lidando com o sofrimento humano. Como é que a gente responde a essa demanda espiritual do paciente que está ali presente, né? Então fica isso para a gente pensar, refletir e discutir um pouco mais sobre como trazer as questões da espiritualidade para o contexto da psicologia hospitalar, para o contexto de sofrimento humano. Obrigada. Passar para vocês, a doutora Renata pediu desculpas, ela precisou sair, não pôde continuar aqui, né, até o final da mesa. Então, ela pede desculpas a vocês. Acho que foi uma mesa bem bacana. Daria para a gente começar pensando aí, acho que a Mari traz inicialmente na apresentação, né, ela e a Claire, um pouquinho sobre definição da bioética, né? E depois a Mari continua então dizendo da importância da religiosidade e da espiritualidade na prática hospitalar, né? Acho que a Claire daí coloca um pouquinho também sobre a questão dos processos decisórios, né? A tomada de decisão. Ficam aí algumas questões para a gente, né? Acho que a Renata traz a prática dela no hospital com os pacientes moradores. Ela até encerra a apresentação dela colocando aí a questão, é bom o paciente ir para casa, é bom ele ficar no hospital, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontra no hospital mesmo, né? Saber lidar com essas questões que envolvem a vida como um todo, né? E até fiquei pensando, porque a Claire falou das várias mortes, e eu pensei nas várias vidas também, de alguma forma, né? As muitas vidas com as quais a gente tem que lidar, né? Acho que são questões. Agradeço bastante a contribuição de vocês. Acho que a Mari coloca aí algumas recomendações até. Acho que ficam como alertas, talvez, não sei, para a nossa atuação, não só na psicologia hospitalar, né? Na psicologia como um todo. Acho que pessoas que lidam com outras pessoas, daria de repente para pensar assim. E abro agora para as perguntas.
alguns eventos, temas de revista, enfim, a gente tem trazido esse tema para dentro do conselho, para dentro da discussão da psicologia, porque a gente percebe a distância, percebe a necessidade dessa aproximação, inclusive com todas as práticas, a religião tanto do sagrado quanto as práticas alternativas e integrativas, porque a gente acha que o lugar para ser discutido é aquilo que a gente não conhece. Né? Então, o que não é regulamentado é preciso ser discutido para que daí a gente conheça e possa fazer. Então, a gente tem a nossa política de gestão é acolher toda a demanda da categoria, da sociedade, enfim. E, novamente, acho que, acolhida aí pela Comissão de Psicologia Hospitalar, acho que foi muito legal a sua fala e bem esclarecedora dentro desse debate que a gente vem fazendo. Em breve, espero que a gente possa sair com alguma coisa mais substancial. Como pergunta, eu acho que o debate fica muito interessante. Eu trabalho também com preparo para transplante de doador vivo e vejo na minha prática uma questão que dialoga com as duas falas. A primeira é no processo de avaliação, uma das funções do psicólogo é avaliar as questões emocionais implicadas no processo e as questões de quais são as motivações e o processo volitivo que chega na decisão de enfim, fazer a doação, né? E eu percebo que a motivação espiritual ela é muito presente, e muitas vezes assim, é perceptível que é uma motivação muito genuína, né? É que, em especial, o meu preparo é um preparo de criança, e o doador geralmente é o pai ou a mãe, muitas vezes se colocam bom, é minha função de mãe fazer isso, enfim, cabe abrir, mas a motivação ela é bastante presente nesse sentido. E na questão religiosa eu vejo dois caminhos que são, com a mesma fala, apontam uma abertura e um aponta um fechamento do uso da religião, quando fala assim, está nas mãos de Deus. Então uma pessoa fala assim, nossa, está nas mãos de Deus, tenho me esforçado, faço a minha parte, trabalho, rezo, não vou sair do lado do meu filho, enquanto ele estiver vivo eu vou estar lutando, mas está na mão de Deus, não tenho controle. Tenho controle do que eu posso fazer, mas a decisão é dele. E daí tu faz o processo de aceitação do processo, né, e o processo de participação e responsabilização. Um outro lado é estar na mão de Deus, e eu não faço mais nada. Acho que são dois processos com a mesma fala e em alguns momentos a religião é um fechamento para a psicologia. Você se oferece à escuta, você oferece para colocar, não, está na mão de Deus, Deus está no comando e fecha. Em outros momentos é uma abertura enorme, porque daí vai falar da relação onde se apoia em Deus, onde que percebe a força que Deus dá, enfim. Que são dois processos diferentes na mesma fala, e apontam para o processo de motivação. Em alguns momentos, o processo da religião também pode ser um processo opressor, de eu preciso, é minha função, qual vai ser o que Deus vai pensar de mim, ou o contrário, em cima da força divina, a força da presença que eu sinto de Deus, que eu posso fazer. Eu acho que são, enfim, duas faces da religiosidade e da espiritualidade no processo. Acho que complementando um pouco disso que o Bruno fala, e que a gente percebe muito dentro da realidade hospitalar, é essa função positiva da religião, né, e que eu acho que vem a contribuir com todo o processo. Mas muitas vezes aparece aquela questão do quanto isso contribui até com processos de negação. Eu acredito que o milagre vai acontecer e o quanto fica difícil, muitas vezes, da intervenção do psicólogo nesses momentos. É claro que algumas famílias avançam um pouco nesse sentido, mas outras famílias não, e ficam nesse estado, né? E vejo que nessas situações fica bem difícil da gente conseguir intervir. Mary, quando a gente começou a trabalhar no Hospital de Clínicas, isso lá nos anos de 86, a gente começou, lá tinha, antes da psicologia entrar, tinha serviço de capelania. Então, a psicologia entrou e criou um certo conflito, porque tinha psicologia e tinha capelania. E as voluntárias da capelania tinham esse trabalho, de fato, muito ecumênico, não tinha nenhuma religião, e fazer essas visitas com os pacientes. Junto com a capelania, nós tínhamos já
foi no início do serviço de voluntariado, né? Você sabe que o voluntariado também tem essa questão de altruísmo e compaixão, então eles levam todo esse bem-estar para o paciente com essas visitas. E foi durante algum tempo, nós da psicologia nos debatemos com, e aí, o que é a psicologia? Não? O que faz a psicologia frente a esses serviços que também estavam se institucionalizando no hospital? Então, eu acredito que, e para nós, assim, eu acho que para todos os psicólogos, né, quando eu começo minha apresentação com a questão do código de ética, eu acho que a nossa trabalho sempre tem que ser pautado no nosso código de ética. Então, eu acredito que no nosso código de ética nos limita a não fazer nenhum tipo de... Como é que se diria isso? Quer dizer, eu preciso respeitar a religião do paciente. Eu não tenho que motivar isso no paciente. Eu preciso respeitar. Se eu sou, por exemplo, assim, como eu acho que alguns voluntários não fazem, porque aí o que o psicólogo recebia como resultado? O fulano veio aqui e me trouxe essa revista espírita, mas eu não sou espírita, você causava um mal-estar. Então, eu acho assim que a psicologia não tem que professar religião nenhuma. Eu acho que a psicologia precisa tomar qual é o peso da religião na decisão de uma pessoa para determinado procedimento, qual é o peso da religião para tomar uma atitude ou reconhecer aquilo, né? Porque você falou bem, ou seja, nunca pergunta por que não comigo, sempre é porque comigo. E a resposta imediata, seja para padre, para psicólogo, para médico, é sempre assim: eu devo ter feito alguma coisa errada. O que está na base da constituição do ser humano. Né? Então, acho que é bem importante isso, que quando você pensa na questão da decisão, na questão da bioética, eu até estava achando que você ia tratar aquela feijão com arroz da bioética da religião, que é a questão da transfusão de sangue. Mas que é extremamente importante. Por quê? Porque estamos aí numa questão entre a saúde e a vida. Se o médico decide por defender a saúde do doente, né, e pede a transfusão, ele vai estar desrespeitando muitíssimo a questão da crença desse paciente. E o que se faz com isso? Então, uma pessoa vai morrer porque acredita que não pode receber sangue de outra pessoa. Então, esse é um conflito bioético, por isso que é feijão com arroz, porque é extremamente corrente nas discussões. Nós tivemos isso, nós tivemos uma situação dessa lá no transplante hepático, onde ela não queria o transplante, porque isso implicaria em receber o sangue. Aí o pastor da igreja dela, não sei por onde que foi, se foi orientado pelos médicos, convenceu que uma vez que o fígado era retirado do doador, precisava ser higienizado, né, porque ele fica naquela solução, e que então o fígado ia ser transplantado sem sangue. Aí tudo bem. Mas ela passou um bom tempo pensando se de fato esse sangue não tinha, se esse fígado não tinha sangue. Mas não foi a psicologia, não foi o médico, não foi a enfermagem, foi alguém da igreja dela que ela pediu para que essa pessoa viesse conversar sobre ela. Eu estou tomando isso, assim, porque na tua fala eu achei muito interessante as colocações, mas eu acho que é sempre bom ressaltar que a psicologia precisa respeitar a religiosidade e a espiritualidade das pessoas, mas não trabalhar com isso. Porque nós temos teorias psicológicas que podem dizer da questão do fundamento da religião, da questão do inconsciente, do quanto que é importante a religião na vida das pessoas, porque é um grande outro, é alguém com quem você tem um suporte para a fragilidade da constituição do ser humano. Eu acho que é bem importante isso.
E aí eu fiquei pensando muito, porque acho que tudo que você trouxe se refere a todos nós, ao que a gente faz o tempo inteiro. Eu fiquei pensando assim, a se considerar ainda o que você trouxe em relação à postura médica, em muitas situações, não unânimes, mas em muitas, propriamente falando no Código de Ética Médica, que se assenta sobre uma posição de mestria e voltada para a cura. Né? Num tempo, porém, onde se valoriza mais as questões bioéticas, o respeito à pessoa, isso tem se falado nos hospitais, inclusive no nosso, a autonomia, onde o paciente pode se posicionar mais, mesmo nem estando internado, mas já vai a uma consulta médica sabendo muito mais dos seus sintomas, levantando hipóteses do seu diagnóstico, do seu tratamento, inclusive, né? Então eu fiquei pensando assim, qual que é o lugar para o psicólogo nessa prática? Como que nós, que eu acredito que temos realmente um olhar mais amplo para essas questões, mais aberto do que os próprios médicos, por sua formação, por lugar que eles se dão e que nós também atribuímos, isso tudo que você falou, né, que eu compartilho em tudo. Então eu penso assim, que como é que recurso a gente pode ter para lançar esse olhar para a subjetividade, para flexibilizar um pouco mais as discussões, para realmente colocar as discussões centradas na pessoa, não no paciente propriamente. Bom, respondendo então as colocações da Claire e também a sua, né? Eu penso assim que essas questões da religiosidade, e por isso eu coloquei também espiritualidade, porque para mim são questões bem distintas, embora em alguns momentos elas possam se sobrepor, né? Eu penso assim que a dimensão espiritual, para além das crenças religiosas, aquilo que a pessoa, em determinado momento, essa pessoa é um paciente, né? É onde ela coloca sentido, onde ela constrói sentido, e tem muito a ver com suas crenças, quer sejam elas religiosas ou não. Então, a meu ver, o psicólogo, a psicóloga deve ouvir essa pessoa como um ser integral. Então, isso não de modo nenhum, o psicólogo, a psicóloga deve direcionar ou prescrever qualquer que seja a prática, mas tentar compreender o que é que aquela crença religiosa ou espiritual, como é que aquela crença funciona, como é que é a dinâmica e que pode trazer até mais sofrimento para essa pessoa. Então, nós como psicólogos, se nós fecharmos os nossos ouvidos e os nossos olhos, nós estaremos deixando de tratar uma questão absolutamente importante na vida dessa pessoa e que às vezes é uma questão muito mais central do que outras que a gente está lidando. E quando eu digo assim, atender às necessidades espirituais, não é para você ocupar o lugar do sacerdote, né? E nem fazer aconselhamento pastoral. Para mim há uma questão muito distinta entre cuidado espiritual ou aconselhamento pastoral e psicoterapia. E esses lugares precisam ser respeitados, né? Quando eu digo, então, ouvir esse paciente, tentar compreender e colocar algumas questões, né, para ajudar esse paciente a pensar. E em determinadas questões religiosas, você pode chamar ou endereçar ao líder religioso, ao capelão hospitalar. Você não tem que responder por aquilo, mas ouvir e tentar dar um encaminhamento, sim. Então é nesse sentido que eu estou colocando as questões da religiosidade e espiritualidade. E, por exemplo, a questão da espiritualidade, que pode não ter religiosidade nenhuma, por exemplo, como é que você coloca sentido? Qual é o sentido que essa doença tem para ti? Que suporte você tem? Suporte familiar, social, ou da comunidade de fé, ou às vezes nem de uma comunidade de fé, de uma comunidade de motoqueiros ou de ciclistas. Se tem uma comunidade, uma rede de amigos, e isso é atendimento espiritual a partir da concepção de espiritualidade que eu tenho. Assim, porque acho que, em primeiro lugar, acho que a gente, mais do que nunca, eu sei que você também trabalha em equipe, né?
Então, a questão do dever do médico, eu acho que é algo assim que eles tomam mesmo como uma missão e teve um tempo que eu achava assim que muitos procedimentos médicos eram para ter números. Eu ainda acho que alguns serviços têm isso, porque precisam atender a meta do SUS. Mas, assim, no fundo, assim, nas discussões, são pessoas que sofrem muito quando não dá certo o procedimento deles. É claro que o sucesso do paciente é o sucesso deles. Bom, independente disso, narcísicos somos todos, né? Agora, então, quando você faz a avaliação, eu acho que você também faz isso, quando você faz uma avaliação de um paciente, ele te fala muito mais do que ele quer, né? Quando você recebe, por exemplo, uma pessoa que você vai colher aqueles itens das motivações e do interesse da pessoa, ela vai te contar a vida dela. E é nesse relato, desse contexto de vida dela, dessa história de vida pregressa, é que psicologicamente a gente vai poder ter alguns indícios do que essa pessoa vai poder fazer com esse procedimento, se ela for ou não fazer. Então, em termos de sujeito, eu acredito que a história pregressa e as expectativas futuras que essa pessoa vai estar te colocando em determinado procedimento vão te dar alguns indícios. Nesses indícios que essa pessoa vai te mostrar como é que ela atua na vida, como que ela atuou, e aí você já tendo ideias do que um procedimento médico vai ter consequências na qualidade de vida futura, você tem como conversar com essa equipe, até para que eles consigam entender que, às vezes, para uma pessoa, né, é melhor ter um tempo de qualidade de vida melhor agora do que se submeter a alguma coisa que é irreversível depois. Mas eu acho que a gente, né, tanto que naqueles critérios, não sei se você pegou a referência, né, vão sendo perguntas que vão sendo fazendo, que vai te dar um panorama de quem é esse paciente, qual é a estrutura de suporte que ele tem, qual é a crença que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem. Acho que são respostas que vai dar muito para conversar com o médico, até para que ele possa se acalmar no sentido de aceitar um não como resposta dessa obstinação médica que ele tem. Eu acho que é uma pergunta assim, bem difícil, porque cada caso é um caso, e fica difícil eu falar assim no geral. Eu penso que esse último aspecto que você trouxe, Clara, realmente já nos ajuda muito, porque eu penso que nós da área psi, e acho que compartilho isso com vários colegas, temos uma intervenção, um trabalho na direção do que você fala. Para nós, eu acho que isso é claro. O que eu sempre penso e tento exercitar ao máximo e fico assim, querendo discutir com todo mundo, é como nos fazer entender para os outros. Até porque fisioterapia tem um tipo de prestação de serviço diferente do nosso. Tem um resultado mais objetivo. A medicina tem um resultado mais objetivo. A fonoaudiologia tem um resultado mais objetivo. E a nossa área é absolutamente subjetiva. Então eu penso, com o que nós podemos contar para nos fazer entender nessa equipe, especialmente para o médico, a se considerar que o paciente vem em busca de um tratamento médico, está internado lá sob a responsabilidade de um médico assistente, tem todo esse peso. Então, eu acredito que esse último aspecto que você abordou, que utilizando esses critérios, a gente objetiva um pouco mais a nossa fala e talvez consigamos nos fazer entender e escutar melhor. E eu digo, olha que a nossa realidade lá no PP é bem favorável. Acho que a gente tem uma articulação multiprofissional bem interessante com a maioria, posso falar sem dúvida que é com a maioria dos profissionais e inclusive médicos. Eles são a equipe que mais demanda atendimento nosso, disparadamente em relação à segunda, que é a enfermagem, por exemplo. Então a gente sabe que eles são muito abertos a essa discussão, mas ainda assim, em alguns casos, tem uma dúvida, fica um pouco nebuloso. Eu participo do comitê de ética, também pesquisa há 8 anos lá no hospital. Essa segunda-feira passada teve comitê. E foi tão interessante porque um dos médicos leu um trabalho de bioética que veio do mestrado, da PUC.
Quando eu cheguei, antes de começar, ele falou, nossa, Dani, eu preciso da sua ajuda. Porque, para mim, eu leio algumas coisas que ficam nebulosas. Para mim, é como se tivesse uma névoa. Falei, se veja que interessante. O que ainda... E ele é uma pessoa boníssima, ele é uma pessoa acessível. Mas tem algumas coisas que eu leio que fica uma névoa. Então, eu penso, imagine isso no dia a dia, na nossa prática. A gente precisa contribuir para deixar isso mais claro. E a interlocução entre as áreas. Então, eu acho assim que prática, assim, você está mostrando o que é a psicologia, se as pessoas têm essa oportunidade de dar as aulas para os médicos e para residentes, acho que isso é muito bom você dizer como que você faz, o que você faz. Os médicos aceitam muitos os aspectos sociais, né? É muito fácil dizer, vamos pegar assim uma área que eu tenho, é muito fácil dizer assim, ele não pode fazer transplante porque ele não tem condições sociais e econômicas. Isso eles entendem. Agora, se você disser para ele, olha, ele não tem condições de fazer transplante porque ele tem um diagnóstico de uma esquizofrenia que não pode se responsabilizar por tomar a medicação, isso é mais complicado. Mas é a nossa alçada dizer, da avaliação psicológica, ou que ele tem um comprometimento neurológico que faz com que ele não consiga assumir a responsabilidade do autocuidado pós-transplante. Isso a gente tem que ensinar. Ou que ele tem uma família que, por causa da história pregressa desse paciente, não é nem um pouco colaborativa e te falam na cara, não, eu não vou cuidar desse paciente. Então, eu acho que é esse lado que a gente vai ensinando, né? Eu aprendi muito da medicina, que eu acho assim, que como a gente ensina muito da psicologia para eles, para quem estiver aberto, né? Mas na definição geral, acho que isso tem que contar. Mas quando você estava respondendo pela primeira vez, Pai, e contou do transplante, acho que de fígado, e que o pastor explicou e a pessoa acolheu, me fez pensar que a gente, enquanto profissional psi, pode até acolher e respeitar, enfim, todas as práticas religiosas. Mas você me fez pensar que tem alguém que tem uma autoridade nessa área, né, religiosa, nesse caso o pastor, e que pode tomar isso com muita propriedade, que pode falar disso com essa pessoa, com esse paciente, enfim. Pelo menos no hospital onde eu trabalho, a gente recebe os vários, né, religiosos de todo tipo de religião, contanto que ele visite o seu fiel, né, vamos dizer assim. Não que ele vá lá pregar a todos, mas que ele venha e visite aquela pessoa que pediu a visita daquele. Então, e acho que isso pode ser muito acolhedor para essa pessoa naquele momento. Não precisa ser necessariamente um psicólogo a atender alguma demanda mais da religião. Você fez pensar isso, sabe? Eu acho que a gente não vive aqui no Sul a realidade que os do Norte vivem, né? Principalmente o Nordeste, que tem muito candomblé, muito umbanda, e as nossas colegas que trabalham no hospital cansam de nos dizer todos os descarregos que fazem dentro de um hospital e como isso faz parte da cultura deles. Agora, eu acho, nesse caso aí, o serviço de capelania do hospital de clínicas, ele é ecumênico. Tá? Então, tem o pastor que passa, mas ele não leva a hóstia para todo mundo, ele é ecumênico, ele não vai lá tratar. Agora, existem algumas pessoas do voluntário que daí não tem nada a ver com a capelania, que daí são essas pessoas que se propõem a ir lá ajudar, que daí levam a fé dela. E isso acaba trazendo problema quando a gente descobre, mas aí é outro serviço. Né? Então, são pessoas que eu acho assim, sem uma ética profissional.
E porque não tinha que ter ética profissional, eles são voluntários para ir lá ajudar, então eles não estão dentro de uma ética profissional como todos nós somos. Então eles podem ir lá e falar do que eles quiserem. Claro que tem um treinamento para isso, mas não existe um código de ética profissional. Agora, na psicologia, eu acho que do mesmo jeito que eu trabalho com essa mulher no sentido do sentimento de culpa que ela estava falando já antes de aceitar ou não essa questão da transfusão. Não vou trabalhar se ela vai ou não vai aceitar a transfusão, eu vou trabalhar com o efeito desse conflito que ela se colocou. Agora, no momento que ela pede para o médico que o pastor venha visitar, eu acho ótimo. Do mesmo jeito que se eu tiver um paciente que estivesse na minha unidade e estivesse sendo atendida pela Mari, ela ia atender a mim, seria eu. Com respeito pela transferência, né? Se estivesse sendo atendido por uma psicóloga, se quiser, pode atender. Acho que isso é o respeito à pessoa. Isso é respeitar a dignidade, isso é ser ético e bioético. Bem, então vamos dar início à última mesa redonda do fórum sobre o tema terminalidade da vida. Então eu convido a compor a mesa a psicóloga Cláudia Nasser Fonseca, que tem pós-graduação em Psicologia Clínica Hospitalar pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores pela Fundação Getúlio Vargas e é mestranda em Bioética pela PUC Paraná, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital São Vicente. Convido também para compor a mesa o Dr. José Mário Tupiná Machado, que é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem doutorado em Gerontologia Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente é professor de Geriatria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, responsável técnico pelo Lar dos Idosos do Tarumã, é chefe do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Cajuru, da PUC Paraná, e atua nas áreas Geriatria, Gerontologia, Cuidados Paliativos e Bioética. E chamo também para compor a mesa a doutora Carla Corrade Perini, que possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Ciências da Saúde pela Católica do Paraná também. É professora adjunta do curso de graduação em Nutrição e do programa de pós-graduação em Bioética, também da PUC Paraná. Eu vou então abrir a mesa, passando a palavra para a psicóloga Cláudia. Se vocês quiserem ficar aqui, os demais que compõem a mesa podem, se quiserem assistir ali. A psicóloga Cláudia Nasser, então, vai falar sobre decisão compartilhada e limitação de suporte de vida. Bem, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Agradeço o convite da Comissão de Psicologia Hospitalar. Como psicóloga e atuante no hospital, já como coordenadora de psicologia há mais de 10 anos, sempre fiz parte das minhas reflexões, as questões da bioética. E hoje, como mestranda em bioética, me lembro da primeira entrevista com o nosso coordenador, o professor Mário, que estava conosco aqui de manhã. E quando eu cheguei com as indagações sobre se o que eu pensava tinha relação com a bioética, ele falou assim, isso é bioética pura, né? Todas essas reflexões e indagações que a gente faz ao longo do nosso dia a dia mesmo, das nossas experiências, enfim. Então hoje, eu até brinquei com a minha professora também, orientadora do mestrado que está aqui na mesa, que eu começo esse fórum com algumas reflexões, vou terminar com muitas outras, assim como cada dia aumenta ainda mais o repertório e necessidade de falar sobre diversos assuntos, sobre a nossa ótica, sobre a ótica dos nossos colegas, e aí
tentar, né, passar sobre a responsabilidade de um tema que faz parte do nosso dia a dia, mas que ainda, né, ainda motivo assim, de muito estudo, muita reflexão, muita discussão e muita abertura para se falar a respeito. Começar com as reflexões, né, a gente diante de uma tecnologia cada vez mais avançada mesmo nos suportes de vida e dentro de uma unidade hospitalar, né, vivendo essa prática, né, até que ponto essa tecnologia nos coloca diante desses dilemas, né, de prolongar a vida, mesmo sem saber que qualidade essa vida está tendo nesse momento. Então essa talvez seja uma primeira reflexão que a gente faça. Alguns anos atrás, né, como até o professor Mário colocou, falava assim, fazer tudo, mas o tudo era menos do que existe hoje. Então, como que a gente também se depara com isso? Como que é o nosso desenvolvimento para lidar com essas tecnologias e com aquilo que elas exigem de nós enquanto profissionais e enquanto inter-relação com as demais, né, profissões e que convivem ali conosco. Os aspectos de qualidade de vida e de morte, né, quando a gente está falando de vida, a morte faz parte dela, né, não nos vemos ela separadamente. E os aspectos, as incorporações das preferências e vontades do paciente diante das tomadas de decisão, né? Então, dar essa voz, né? Nós somos privilegiados por muitas vezes nesse ambiente ter uma escuta diferenciada. Muitas vezes essas angústias, essas preferências e essas vontades são colocadas para nós num primeiro, às vezes, momento até. Né? Diante da complexidade que é receber um diagnóstico, diante da possibilidade de definir um tratamento, saber o que essa pessoa está vivendo, como ela enxerga toda essa condição particular no momento de vida, sua questão social, isso tudo está dentro de uma realidade, né, e uma necessidade médica contemporânea. A gente precisa discutir cada vez mais mesmo para saber como lidar, né, diante desse desafio. Só contextualizando, né, não vou aqui, né, entrar muito em conceitos e muito aprofundamente, que a gente não tem tempo para isso, mas trazendo só alguns conceitos que é muito falado quando se fala em limitação de suporte de vida, né, e decisão compartilhada. A distanase, que é conceituada, né, por alguns como uma agonia prolongada, morte com sofrimento físico ou psicológico do indivíduo lúcido. Esse termo foi proposto por Moratti em 1904, já em seu livro Na Essência et Mort, sendo muito utilizado e discutido por Pessini. Então a gente vê já uma discussão aí antiga sobre o tema. A ortotanase, segundo o autor Borges, em oposição à distanase, surge como um conceito, como uma morte correta, significa o não prolongamento artificial do processo natural da morte, deveria ser praticado apenas pelo médico, deixando a morte seguir o seu curso natural. E a gente vai ver ao longo de todos, e eu acho que na experiência de cada um, que esses conceitos também dão margem para muitas interpretações, e há que se ter muito cuidado, e se tem muitos estudos com relação a isso. Eu acho que a gente vai poder discorrer aí dentro da nossa mesa. O professor Campinai, que eu sei que trabalha e fala muito sobre isso. A eutanásia, né, um conceito prevalecente que é a antecipação da morte do paciente incurável, geralmente terminal e em grande sofrimento físico e psíquico, movido por um sentimento de compaixão. E aí, né, vem todos aí os dilemas de o que seria isso, que a gente falou de manhã, né, a boa morte, será que existe essa boa morte, enfim, todas as questões que advêm dessa condição. No Brasil, só lembrando que é crime, né, constante do Código Penal, a eutanásia, sobre o artigo 121, caracterizado como um homicídio doloso. E aí eu vou entrar um pouquinho em outras reflexões sobre a limitação do suporte vital. Há uma necessidade mesmo de discutir sobre a ótica, né, essa visão da bioética. Eu fui entender um pouco mais isso, até tendo esse referencial, né, como psicóloga, tendo uma escuta psicológica do sofrimento humano, e hoje, conhecendo um pouco mais sobre a bioética e fazendo essas reflexões com outros olhares também, a gente vê que amplia muito
a nossa condição também de ter uma escuta também mais livre, uma condição de elaboração e uma ajuda, né, no sentido de um facilitador nos processos que envolvem uma tomada de decisão, nos processos que envolvem a assistência ao nosso paciente, ao acolhimento da sua necessidade, enfim. São muitas, então, as discussões éticas sobre o final da vida, né, envolvendo a forma, o texto, envolvendo as condições que ela acontece. Na tentativa de orientar, humanizar todo esse processo, houve um movimento social do próprio Conselho Federal de Medicina, movimentos que viram a necessidade de reformular, de adaptar algumas dos regidores, né, de avaliação que se tinha sobre isso. E aí o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, publicou em 2006 uma resolução, o número 1805, que amplia um pouco mais o debate, né, nessa tentativa de ampliar mais o debate sobre terminalidade, na qual permite, essa resolução, no qual permite ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolongam a vida do doente em fase terminal, de enfermidades grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa e seu representante legal. Vejam só o movimento que fez toda essa resolução, que um ano depois, essa resolução foi suspensa por uma decisão liminar, né, judicial, retomada posteriormente, após uma vasta explanação e mesmo reconhecimento posterior, onde em 2010 foram definidas as alegações finais com pedido de procedência dessa ação civil pública. Né? Então tinha sido, né, vetado, talvez pelo desconhecimento de todos os aspectos envolvidos, da própria população, o conhecimento sobre o que é, né, a terminalidade, sobre o que leva e o que é possível fazer para trazer qualidade de vida e trazer uma melhor assistência, protegendo também aquele profissional que atua diante disso e com uma demanda bastante grande de responsabilidade. Em vários artigos que li e fui em busca de algumas pesquisas realizadas, um dos maiores sentimentos ouvidos por médicos intensivistas e que trabalham diante mesmo de quadros de decisão é a incerteza. Né? E a gente, com essa palavra incerteza, a gente também, né, abre para a gente um campo de reflexão sobre isso. Então, qual o movimento de aprendizagem, de educação em saúde, de educação em terminalidade que a gente teve, que gerou esse sentimento e que gera até hoje? Isso não é incomum de se observar, né, vendo o relato de alguns colegas médicos intensivistas, enfim, sobre os termos utilizados, sobre essa condição de tomada de decisão, né? E ainda num modelo, como até a própria Daniela colocou de manhã, ainda muito isolado, muito sozinho, e que muitas vezes assume para si algo que hoje já existe um movimento que poderia auxiliá-lo. Mas culturalmente, né, ele veio embasado em algumas situações interessantes de se pensar. É importante salientar também que o Código Penal vigente foi criado no Decreto de Lei de 2848, muito antes do surgimento da primeira UTI no Brasil. Né? O Código Penal brasileiro, ele não acompanha o Código de Ética Médica. Né? Então, eu coloquei depois algumas situações, porque ao ler todos os trabalhos e essa incerteza médica, fui procurar ver pelo olhar também, por essa escuta deles, o que é possível a gente pensar a respeito. E aí a gente vê algumas interpretações sobre isso. Né? Então, diante de um código, né, de ética anterior, que determina a obrigação do médico de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance em favor do paciente, tendo isso como, né, uma premissa em base. E um Código Penal que diz, lá de 1940, que o ato médico de permitir uma morte natural ao paciente poderia ser entendido como homicídio culposo por omissão,
tendo a inviolabilidade do direito à vida, um princípio fundamental na Constituição Brasileira de base. Então, por um lado, né, a gente tem um esforço de oferecer ao paciente, por uma ótica clínica, tudo que está ao seu alcance, e como o professor Mário bem disse, o que estava ao seu alcance, né, há anos atrás, hoje o repertório disso aumentou muito, e um código penal que ainda, né, coloca numa interpretação essa dúvida. E isso aparece nas pesquisas, em muitos pesquisadores, né? Até que ponto, né, eu assumo, eu posso ser, digamos, responsabilizado por uma omissão, digamos assim. E foi o que também deu um impulso muito grande no que a gente chama hoje, talvez, de medicina baseada muito em fatos de jurídico, né, ou que requer muitos documentos, requer muita efetivação daquilo que tem que ser colocado, efetivado, né? Uma medicina defensiva, né, que é um termo assim utilizado e que a gente ouve em muitas pesquisas. Então tem um histórico também desse movimento, né, dessa condição para que a gente possa avaliar. E como que é para esse, né, médico dividir com uma equipe, né, compartilhar uma decisão que até no momento é definitiva ali por ele. Então, é um movimento cultural, um movimento educacional que todos nós sabemos que não acontece da noite para o dia e principalmente os espaços de discussão. Discutimos o início da vida e final da vida, né? Precisamos de muitos espaços para essa discussão. Talvez aí seja um caminho, né, para que possa, digamos, a gente ampliar esse conhecimento. Segundo Moritz, a ação paliativa é definida como qualquer medida terapêutica sem uma intenção curativa que visa diminuir em ambiente hospitalar ou domiciliar repercussões negativas de doenças sobre o bem-estar do paciente. Eu estou só esse conceito como uma noção muito básica disso, porque a partir desse movimento, então, da condição do Código de Ética, do nosso Código Penal, que deu em 2010, com daí a volta, né, da efetividade da resolução, a condição da instalação, né, dos cuidados paliativos, o reconhecimento dessa área. E aí, né, depois o professor pode até explanar muito melhor isso para a gente, assim, os caminhos que isso se dá legalmente, diante daquilo que a gente pode. Vem aí as diretivas antecipadas da igualdade, né, vem todas as questões que amparam aí esse cuidado no fim da vida. Educar para paliar foi o tema do 4º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, e eu vi esse trabalho, alguns trabalhos de palestrantes, enfim, que falam muito sobre as diretivas de vontade. Eu tenho o privilégio de conhecer o professor José Eduardo Siqueira, bioeticista, atua aqui também nas pós-graduações em bioética. E ele colocou em síntese um papel importante, incentivando o médico a agir como uma espécie de facilitador dessa autonomia do paciente, né, na expressão dos seus desejos. Como que isso, né, se dá hoje? Né, será que, né, existe esse caminho? Então, assim, existe esse desejo, existe essa condição para que talvez essa seja o grande desafio, né? A gente vê hoje que ainda, né, a gente ainda tem um modelo mais paternalista, onde eu né, tenho a condição de, talvez enquanto profissional, pensar que sozinho eu dou conta de uma tomada de decisão. O que não é o movimento da medicina contemporânea que a gente vem buscando aí, e na realidade com todas as interfaces multiprofissionais. Me pergunto sempre qual seria o meio de aumentar essas discussões. E uma experiência que vem acontecendo no hospital em que eu trabalho, não é um hospital pediátrico, eu não tenho essa experiência de como funciona isso na pediatria, mas a clínica ampliada, uma visão de discussão multiprofissional, no processo todo do tratamento, desde a entrada do paciente, muitas vezes em ambulatório, depois os momentos de internação dele, a questão dos cuidados paliativos mesmo, possibilita uma conversa entre os diversos saberes num momento extremamente importante.
Hoje de manhã a gente discutia aqui em muitos momentos, né? É momento de discutir na porta de UTI, é momento da gente... Que ações preventivas a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? Então, em que momentos a gente pode melhorar essa comunicação? E aí eu tenho visto e percebido nesse movimento, principalmente porque nós iniciamos um cuidado mais efetivo, altos cuidados paliativos em oncologia, que esse é um espaço que talvez bem promissor para que consigamos fazer uma interlocução das especialidades. Ela prevê um respeito maior entre os profissionais, numa linguagem em que muitas vezes a gente tem esse tempo maior também para explicitar qual que é essa nossa visão diante daquilo que a gente está observando do nosso paciente, da sua vontade, num olhar e num momento que favorece uma tomada de decisão, favorece uma decisão compartilhada. Nós passamos os aspectos familiares e nesse momento, muitas vezes, não só mas várias pessoas da equipe têm o contato com o familiar, têm o contato dessa família com toda a equipe. Então é oferecido um suporte. Desde que eu tenho um suporte, eu também tenho condições de esclarecer minhas dúvidas, de ter um espaço maior, de explicitar não só o meu desejo e minha dúvida com relação a uma tomada de decisão, mas de entendimento e de acolhimento daquilo que eu estou sentindo. A nossa emoção não pode estar negligenciada, enquanto membro de uma tomada de decisão dessas, a ponto de se sentir isolada também. Então, muitas vezes eu não vejo somente o médico como isolado, mas nós, profissionais atuantes na área da saúde, a gente também sai disso. Até, novamente, retomando a fala do professor Mário, às vezes a gente sai entristecido, e nem se dá conta muitas vezes do que foi realmente o causador daquele momento. Assim. Mas esses momentos favorecem. Acredito ser uma experiência que pelo menos mereça uma atenção. Como uma reflexão baseada nos cuidados paliativos, trago assim a necessidade da gente pensar que seriam competências básicas para que a gente possa discutir cuidados paliativos, para que a gente possa propor novos caminhos, novos espaços, para que a psicologia, assim como as demais áreas, possam estar vendo e possibilitando aí um novo diálogo, quem sabe. Uma delas, seria a capacidade de lidar com pacientes e familiares. A gente vê que é uma habilidade que hoje, se a gente pensar numa educação à saúde, os médicos mesmo recorrem muito a gente, no sentido de que, às vezes vem uma demanda assim, me ajuda lá, porque a família não está entendendo o que eu estou falando. A família está entendendo, mas está explicitando a sua dúvida mesmo. Ela está explicitando que não tá, que ela quer dizer outra coisa. Ela precisa desse espaço de ouvir, de ser ouvida num não também. E a gente não consegue muitas vezes, tem um jogo de cintura ali para atender as duas demandas, Uma da clínica, que está angustiada por saber que exige a tomada de decisão. A outra da família, que precisa e gostaria de colocar e explicitar a sua vontade. E a do paciente, principalmente. É o nosso maior motivador para que seja ouvido dentro, claro, dessa possibilidade quando há. E quando há essa possibilidade, muitas vezes, ela acontece, vocês vão perceber na realidade hospitalar, às vezes não no primeiro momento. Às vezes o paciente mesmo é aberto a essa escuta no momento posterior. Então, possibilitar isso talvez seja o nosso papel facilitador. Possibilitar essa fala, possibilitar esses conceitos. Avaliação sistêmica nas esferas físicas, psicológicas, social, espiritual, Acho que a mesa anterior abordou muito disso, mas não se tem como fazer uma escuta apurada, se a gente também não conhecer o contexto, não conhecer a história de vida dessa pessoa, muito mais do que somente uma visão,
de diagnóstico, de tratamento, o que a biografia dessa pessoa nos mostra, né? Qual a sua condição, o que ela está dizendo com a vida, o que ela está tentando nos passar. E a abordagem dos sintomas físicos, principalmente daí manejos mesmos clínicos de suporte, amenizando aí o sofrimento, enfim, o que todos nós acreditamos buscar uma morte digna, né? Uma morte com qualidade. Na decisão compartilhada, e aí a gente vai ver o que eu tenho falado até agora, a participação da família e da equipe no levantamento das ações de suporte de vida, são de extrema importância. Muitos estudos mostram essa participação da família muito discretamente ainda. Então aí é que nos dá a chance de pensar no movimento, talvez, né, de melhora disso tudo. E como eu falei que eu iniciava e terminava com algumas reflexões, e talvez muitas outras ainda, né, até mesmo por perceber o quão grande é esse contexto, é a abordagem multiprofissional extremamente recomendada, né, pelas diversas escutas, diversos saberes. O conhecimento da temática, a gente precisa conhecer daquilo que a gente está falando, a gente precisa buscar instrumentos que nos auxiliem, né, para isso. A tomada de decisão de uma forma transparente e consensuada, né? Então, essas equipes, isso tudo tem que estar muito claro. E ali o último que eu coloquei, até como, que eu acho que isso daria assim uma tarde de discussões, que é o estabelecimento dessa decisão. Uma vez, às vezes, decidido pela equipe, muitas vezes a gente vê o movimento de não efetivação na descrição disso, sem escrita. Muitas vezes é só verbal, não é às vezes nem estabelecida. Então, precisa estar melhor, né, desenvolvida isso. Às vezes a gente vê muitos movimentos de equipe falando dessa necessidade, falando desse suporte, mas nas evoluções, por exemplo, em prontuário, evoluções físicas, a gente vê muito pouco esse movimento. Até mesmo de contatos, evoluções com relação ao contato com a família, exposição e aumento desse espaço. Acho que é um dos grandes desafios. E essa é a minha contribuição nessa mesa para a gente abrir para a discussão.